Olá, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal e eu espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Como eu sempre falo, a gente tem procurado trazer peças com técnicas diferentes a cada aula, né? Algumas vocês vão ver que se repetem ao longo, né, das aulas, porém são peças sempre diferenciadas, com técnicas novas, com conteúdo diferente, com estampas diferentes para vocês. Bom, hoje, ainda na temática do Dia dos Professores, eu estou trazendo esse estojo modelo lápis. É um estojo que tem bastante saída nessa data, inclusive aqui, né, no meu ateliê eu já estou recebendo bastante encomenda, né, e eu falo para vocês que são artesãs que essa é uma das melhores épocas do ano que a gente tem para vender, né? A gente sabe que a gente tem algumas datas aí que são especiais para venda e o Dia dos Professores é uma data bem bacana, tá? Então, a proposta de hoje é esse estojo nesse formato de lápis. A gente tem várias estampas disponíveis e aqui eu trouxe para vocês com o nome da professora que a cliente pediu, então para mostrar para vocês como é possível fazer a personalização, tá? Esse outro aqui que eu vou fazer também já tá personalizado com o nome da professora. E aí é um diferencial, né, que mostra que a peça foi feita exclusivamente para ela. É uma peça bem vendável, tá joia? Eu trouxe algumas peças para mostrar para vocês da coleção que a gente tem do Dia dos Professores. E para quem está acompanhando as minhas aulas anteriores, né, que eu já postei porta-níquel, já, né, fiz vídeo aula de porta-níquel, necessaire box, trapézio, slim, o modelinho de estojo, shoulder bag, todas essas peças eu quero dizer para vocês que a gente tem na temática do Dia dos Professores, tá? Então, assim, são peças que vocês podem estar solicitando as estampas e a gente envia para vocês escolherem. Então, tem necessaire box, tem necessaire trapézio, tem porta-níquel, tudo com a temática do Dia dos Professores, tá certo? Para vocês terem uma ideia, aqui, ó, vou mostrar para vocês o porta-níquel, ó, que eu ensinei a fazer de corujinha, né? Agora para o Dia dos Professores, tem bastante estampa disponível na temática do Dia dos Professores. O cachepô, né, que eu ensinei para vocês na época do Dia dos Avós, olha aí, também na temática do Dia dos Professores, já com o nome aqui da professora, né? Fica bem legal pra gente colocar vasinho de flor ou alguma outra coisa, kit de higiene, um kit de beleza, condicionador, shampoo, creme hidratante, fica bem interessante, né? O estojo, que é da aula de hoje, eu trouxe para vocês verem os recortes, como tem estampas lindas. Olha outra estampa aqui, ó, do porta-níquel, né? Isso aqui vai virar também, ó, um porta-níquel, igual da corujinha, já tá personalizado também aqui, professora Sandra, tá? Que mais? Trouxe para vocês verem aqui, ó, uma estampa de necessaire trapézio, Márcia, tá? Então já tá personalizado aqui com o nome que a cliente pediu. Então todas essas estampas já estão disponíveis para vocês. Aqui um estojo, olha que graça, é o mesma estampa do porta-níquel. Então isso serve para mostrar para vocês que com uma arte a gente consegue fazer várias peças, tá? Então aqui é um estojo que eu dei na outra aula, na mesma estampa do porta-níquel, e dá para estar fazendo necessaire, dá para estar fazendo outras peças. Aqui outra estampa de estojo. Então, só para vocês terem uma ideia da quantidade de estampas aí que a gente tem disponível, tem muita coisa bacana, muita coisa bonita, que dá para estar aplicando em qualquer uma das peças que eu já dei para vocês nas outras aulas, tá? Bom, então voltando para nossa proposta da aula de hoje, que é o nosso estojo de modelo lápis. Para esse estojo, meninas, eu não trouxe forro, tá?
A proposta que eu trouxe para ele hoje é a gente costurar ele sem forro, tá? Não só na intenção de estar barateando essa peça, mas também porque por ele ser uma peça que tem a pontinha aqui dele é bem estreita, o que pode acontecer é que o forro ele agregue muita camada e na hora da gente desvirar, essa ponta aqui, ó, que por si só ela já fica grosseira, né? Ela já fica com uma certa saliência na hora de desvirar, né? Ela já fica com um aglomerado ali de material. Se a gente colocasse forro, iria piorar ainda mais. Então eu optei, tá? Não tá colocando forro nessa peça, mas aí fica a critério de vocês, tá certo? Para essa peça sem forro, então eu vou estar utilizando apenas o recorte, que ele vem assim para vocês, é que aqui eu já recortei, tá? Mas ele vem num painel, para vocês recortarem, tá? Ele tem essa margem preta em volta. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês que eu achei interessante. Depois que a gente costura, né, ele vem com essa margem preta em volta e eu tentei diversas formas para tentar deixar essa margem preta aparecendo mesmo depois que eu costurasse, né, nas bordas, que eu achei que ficaria um acabamento legal. Só que se a gente cortar uma borda maior, né, eu deixar um recorte aqui maior, uma borda branca ainda do tecido, para eu poder costurar na linha preta, eu acredito que vai dificultar muito, porque pelo lado avesso eu não vou conseguir saber exatamente onde está a minha linha preta para eu poder costurar, né? Então assim, seria um trabalho muito grande eu ter que medir toda essa margem de costura, passar uma linha para eu saber exatamente onde está, para poder preservar essa borda preta, tá? Quem quiser, fica aí uma opção, né? Corta um pouquinho maior e aí vai ter que costurar exatamente aqui, ó, nessa borda preta, tá? Que aqui na minha, ó, ela não aparece, ela ficou pra dentro, ó, tá? Aparece só um pouquinho aqui, ó, mas ela ficou escondida pra dentro, tá? Então fica aí a opção pra vocês, se vocês quiserem costurar, deixar uma borda branca do tecido e costurar na linha preta, aí fica a critério de vocês, tá bom? Eu cortei na linha mesmo e vou costurar pra dentro, então essa borda ela vai estar sumindo, tá? Vamos lá, o zíper. Como vocês sabem, né, eu sempre falo pra vocês, eu uso o zíper número 5 ou 6. Eu falo 5 ou 6 porque tem gente que chama de zíper 5 e tem gente que chama de zíper 6, tá? Então, tanto faz. E o cursor compatível, que é o cursor 5 ou 6, tá? Eu vou estar usando 22 centímetros de zíper, é suficiente, vai apenas nessa parte aqui reta, nessa parte de cima, então eu deixo sobrando um pouquinho de cada lado, tá bom? Então vamos lá. São as duas peças espelhadas, tá? Uma peça é um lado e a outra é o outro e elas estão espelhadas. Então o que a gente vai fazer? Na parte de cima dessa peça, eu vou aplicar o zíper, tá? Então aqui, ó, o zíper ele vai ser aplicado na parte superior da peça. Esse é o meu lado direito, eu tenho o lado direito do zíper que é os dentinhos para cima. Eu vou colocar dentinho do zíper na peça, então vai ficar direito com direito. Lá na beirada, como eu já falei para vocês em outros vídeos, então eu vou alinhar a beirada do meu zíper com a beiradinha dessa peça aqui. Vou entrar na máquina, alinho também no pé calcador, na borda, dou retrocesso no começo e no final.
pé de máquina, no começo e no fim. Não tensiona o zíper, tá? Só estica o suficiente para ele ficar reto. Não puxa ele demais, porque vocês franzem a peça de vocês, tá bom? Então é isso, ó. Costuramos o zíper, está meio desfiadinho, eu gosto de selar com isqueiro, tá? Deu uma emboladinha aqui no começo, mas eu já vou limpar essas linhas aqui. Certo? Passamos o zíper então aqui na parte de cima. Eu vou destacar o meu zíper e vou fazer o mesmo do outro lado do estojo. Na parte de cima, dentinho do zíper para baixo, alinho, beiradinha com beiradinha, entro na máquina, dou um retrocesso, e lembrando que o meu pé calcador, ele tem que estar beirando a borda também do meu material. Dessa forma, eu garanto que tá tudo bem alinhadinho. Certo? Olha lá. Tenho as duas partes já com o zíper, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou trazer esse meu zíper para ficar de pezinho, então eu jogo esse zíper meu lá para trás, dessa forma aqui, alinho bem alinhadinho, certifico que tá tudo bem retinho e nós vamos rebater essa costura. Então a gente entra aqui na máquina, vamos fazer a costura de rebatida, eu dou um retrocesso, tá? No começo e no final. Eu gosto de trabalhar com um pontinho um pouquinho mais largo na hora do retrocesso, pode ser um pontinho 4, 4,5, tá? E eu não falei, né, mas eu falo em todos os vídeos para vocês sobre a agulha e a linha que eu trabalho. Eu gosto de trabalhar com esse tipo de linha aqui, ó, que é a linha de poliéster. Ela tem um brilho bastante bonito, é uma linha de nylon que é muito usado para pessoas que bordam, tá? Ela é uma linha mais resistente do que essas aqui de poliéster comum, tá? Embora as duas sejam de poliéster, essa daqui ela eu não encontrei, eu acho que a gramatura dela é um pouquinho mais elevada. E eu gosto bastante dela porque ela tem um brilho bem bonito. Vocês podem usar tanto na parte de cima da máquina, né, na parte de cima, como na caixa de bobina. Embora ela seja uma linha um pouco acetinada e às vezes na caixa de bobina ela embola um pouquinho, mas com uma certa paciência aí vocês conseguem trabalhar tranquilamente, tá bom? A não ser que seja uma peça muito grande, uma bolsa, algo que vai carregar bastante peso, aí eu indico a linha de poliamida 60, que é uma linha que a gente usa para costurar sintético, é uma linha bastante resistente, você não arrebenta na mão, mas aí na máquina doméstica eu não indico o uso na caixa de bobina, porque ela pode travar e quebrar a sua caixa de bobina, tá bom? Então usar somente na parte de cima da máquina. Na máquina industrial, você consegue usar tranquilamente na parte de cima e na parte de baixo, tá certo? Enquanto eu rebato aqui a outra parte, eu vou falar sobre agulha, tá? Agulha, como eu falei também já nas outras aulas, agulha, existe um tipo de agulha para cada material, né? Materiais mais leves, agulha de menor calibre, materiais mais pesados, agulha de maior calibre, tá? Então, assim, se vocês procurarem no Google, em qualquer outro lugar de costura, vocês vão ver que o calibre da agulha, né? Existem especificações. Então, vai desde uma agulha do 9 até o 20, 21. Então, para cada material, a gente usa um tipo de agulha. Na sublimação, muita gente acha que a sublimação ela é voltada somente para máquina industrial, tá? E isso é uma ideia super errada. Eu trabalhei anos com a sublimação na máquina doméstica, inclusive fazendo mochila, e foi super bem, tá? Com vivo, com forro e tudo mais. É só a gente trabalhar com um calibre de agulha correta, né? Para sublimação, eu indico uma agulha 16 ou até mesmo uma agulha 18, quando a gente vai
trabalhar com bastante volume. Então, agulhas calibrosas para material mais estruturado, um material mais grosso, tá certo? Então é isso. Costuramos então o zíper, tá? Dos dois lados. Já tô com a costura rebatida. Agora é a hora de passar o cursor. Vamos lá? Vocês estão sempre acostumadas a me ver passar o cursor já pelo lado avesso da peça, mas hoje, né, como a gente não tem ela já fechada, nós vamos conseguir passar o cursor aqui como se fosse pelo lado direito, tá certo? Bom, eu coloco a minha peça voltada de frente para mim, certo? Então, eu olhando para minha peça, aqui é o meu lado direito e aqui é o meu lado esquerdo. Eu costumo colocar o meu cursor, tá? E a parte redondinha do cursor é a que vai entrar no zíper. A parte reta, ela fica para cima. Então, eu costumo colocar do lado esquerdo e deixo lá na pontinha. O que eu faço com essa ponta direita, que é a ponta que vai engatar, que é a parte pior, né? Depois de tempo de experiência, eu já corto rente aqui, para mim facilita mais. Mas eu vou ensinar um truque para vocês que eu acho que vai ajudar bastante. Dá um pique aqui, ó, até chegar mais ou menos na linha aqui do material, ó. Dei um pique só no nylon do zíper, ó, só no tecido. E agora eu vou tirar fora somente os dentinhos. Então, o dentinho ele ficou praticamente na altura do material, tá vendo? E eu tenho aqui pra cima essa parte de tecido que é o que vai me ajudar a segurar. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, esse zíper eu já deixei praticamente na altura aqui do estojo. Eu engato aqui, ó. Tomara que eu acerte de primeira, né? Senão vai falar que não funciona. Engatei aqui, vou segurar essa orelhinha que eu fiz aqui pra cima, que é onde eu vou ter meu apoio, e vou puxar. Olha que facilidade. E ainda me certifico que aqui tá na mesma altura. Esse lado tem que estar na mesma altura desse lado. Por quê? Porque aqui, ó, essa parte aqui do meu zíper, tá vendo? Eu já cortei meio que na altura do estojo, então me facilita. Passei a primeira vez para fechar esse zíper, tiro o cursor e passo a segunda vez, ó, e deixo ele no meio, certo? É isso. Zíper é treino, tá? Passa zíper que uma hora vai dar certo. Faz assim, uma hora que vocês não estiverem fazendo nada, pega 1 metro de zíper, fica lá sentado assistindo alguma coisa, filme, série, novela, vai passando o cursor. É uma forma bacana de treinar. Pega 1 metro de zíper e fique colocando o cursor nele. É bem legal, tá? Vou botar aqui a minha etiqueta, uma etiqueta bandeirinha feita no cetim, tá? Dobrei ao meio. Vou colocar aqui, ó, nessa parte de trás aqui do estojo. Como eu sempre falo, é importante, né? Uma etiqueta aí de identificação da peça de vocês, tá certo? E o que eu vou fazer agora? Fechar o meu estojo. Vou colocar aqui, ó, dobro, direito com direito. Vou deixar tudo muito bem alinhadinho. Se quiser colocar uns clips pra ajudar, os meus não estão aqui, então, tá aqui. Posso colocar uns clips para me ajudar a certificar aqui que não vai sair nada do lugar, tá? Ó, pontinha com pontinha. Se tiver alguma coisa sobrando, depois a gente também refila. Ó, certo? Eu vou entrar na máquina. Eu gosto, gente, de começar a passar uma costura primeiro aqui no fundo. Se eu venho com uma costura daqui pra cá, pode ser que eu entorte a peça. Então,
Então entra lá na máquina pelo fundo da peça, ó. Já dá um pezinho de máquina aí, ó, calcador na beirada do material, isso significa dar um pé de máquina. É a distância da minha agulha na beirada do meu material, certo? Vou refilar um pouquinho aqui, só que tá um excesso. Vou vir aqui na máquina, ó, mesma coisa. Fecho a outra pontinha, ó lá. Tudo seguindo um pezinho de máquina. Ó lá. Passo em cima do zíper, dou bastante retrocesso, passo em cima do zíper com bastante cautela. E fecho também aqui já do outro lado, fazendo a curvinha bonitinha, ó. A máquina, ela só costura reto, quem tem que virar o material somos nós, tá? Faço a limpeza aqui do excesso de etiqueta, do excesso de zíper, ó. Excesso de linha. O material de sublimação, embora ele esteja estruturado, ele desfia um pouquinho, tá? E por ser um tecido 100% poliéster, eu consigo, ó, selar o meu zíper e venho selando toda a beirada, ó, ele faz uma limpeza na peça. Eu gosto bastante, ó, tá? E na parte aqui do zíper é importante essa selada, tá? Ó lá. E aqui mais uma vez eu falo da não necessidade do forro, porque olha como o nylon 600, no qual a gente dubla o material de sublimação, ele é branquinho, tá? Então fica aí um acabamento bonito da peça. Eu não coloco viés, eu não coloco nada nessa peça, vai simplesmente assim. É uma peça realmente indicada para brinde, tá? Então eu trouxe essa proposta mesmo para vocês, voltada aí para uma peça um pouco mais em conta, que serve aí como lembrancinha, e ela é muito, muito, muito vendável. Tem gente que procura bastante até para lembrança de formatura das crianças no final do ano, né? Aí você pode colocar com o nome de cada criança, né? De repente até com a logo da escola. Então, se vocês tiverem interesse, a gente faz aí todo esse tipo de trabalho, tá bom? Estamos já finalizando a peça e eu vou deixar só um recadinho aqui para vocês, que a gente tá, né, com uma parceria com a loja Arte Ponto, aqui da cidade de Rio Claro, é Arte Ponto Armarinhos, onde vende, né, todos os nossos recortes. Tem bastante recorte à pronta entrega, né? E eles têm também a loja deles virtual, né? Eles têm também o site onde eles entregam também para todo o Brasil. E se de repente, né, vocês quiserem comprar pelo site e tá recebendo aí na casa de vocês, vocês têm a opção tanto de comprar comigo ou comprar diretamente da loja deles. Eu deixo aqui na descrição para vocês o site deles também. Na Arte Ponto vocês encontram todos os outros materiais também que eu uso, como agulha para máquina, a linha, o forro, o bagum, quando, né, a gente utiliza o forro, cursores decorados. É uma loja bastante completa, então vocês conseguem estar comprando aí todo o material para estar fazendo a peça de vocês, além dos recortes, tá joia? Bom, a minha proposta então da peça, né, da aula dessa semana foi essa peça, foi esse estojinho. Ele fica realmente muito bonitinho. Depois de pronto, ele fica com 23 centímetros de comprimento por 9 de altura, tá? Então, para vocês terem uma ideia aí, eu não tô com nenhuma caneta aqui, mas o tamanho de uma caneta é mais ou menos uns 18 centímetros, 17, então aí cabe tranquilamente, tá? Eu medi na tesoura, mas a tesoura ela é maior. Cabe tranquilamente, é uma peça que assim eu vendo
bastante agora no Dia dos Professores e a gente tá com estampas maravilhosas para vocês, tá bom? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e, né, não deixe de curtir a nossa página, comentar, né, o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, que é muito importante para o crescimento e para cada vez a gente estar trazendo melhores conteúdos para vocês, tá bom? Até a próxima, então.